Olá, Deus te abençoe, graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí e que Deus abençoe muito você, a sua casa, a sua família, o seu dia. Que a graça do Senhor esteja aí e que você possa ver fluidez em tudo que for fazer. Sim, que você tenha favor na obra das suas mãos. Porque a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Confie em Deus, descansa no Senhor, não tema nada. Tem alguma coisa que secou aí? Algum tempo depois, o riacho secou-se por falta de chuva. Esse foi o riacho de Querite, onde Elias o Senhor enviou ele para lá e os corvos levavam pão e carne para ele. Quando o riacho secou, ficou evidente que o tempo dele ali também havia findado. Mas por quê? Porque Deus tinha outra coisa com ele. Queria que ele seguisse em frente. Algum tempo depois, o riacho secou-se por falta de chuva. É hora de levantar acampamento e seguir em frente. Né? O Elias entendeu isso. Que Deus tinha algo diferente, superior com ele. E mandou que ele fosse para Sidom. E ali ele iria encontrar uma viúva, a viúva de Sarepta. Ali em Sarepta tinha uma mulher que já tinha se entregado. Ele chega e encontra alguém catando gravetos para fazer o pouquinho de farinha, usar aquele pouquinho de farinha e de azeite que ela tinha. Ela ia fazer um bolinho, comer com o filho e morrer. E foi incrível o que aconteceu ali. Incrível, é uma história maravilhosa. Você provavelmente conhece, né? Ele chegou e encontrou essa mulher nesse estado, mas lançou a fé sobre ela, mandou que ela fizesse primeiro para ele e liberou uma palavra, a palavra do Senhor, que o azeite na botija não ia acabar e a farinha na panela também não ia acabar. Às vezes parece que chegou, né, no final da linha. Algo seca, como o riacho secou para Elias, também a despensa daquela viúva estava seca. Mas quando nós agimos a fé, Deus entra em ação. Tudo é a fé. Se você se mover em fé, porque é de fé em fé, diz a Bíblia. É pelo princípio da fé. O justo viverá pela fé. Seja feito conforme a sua fé. Quando você crê naquilo que é impossível, você vive. Então, às vezes, se você se envolver com a situação, né? Às vezes vai parecer que tudo realmente acabou. E acabou, mas acabou um tempo, fechou um ciclo. Deus estava fechando um ciclo, encerrando com um tempo na vida de Elias. Não era mais Querite, não era mais para ele ficar ali e viver a experiência que ele estava vivendo ali através do poder de Deus, usando os corvos e assim por diante. O que mostra que Deus pode usar qualquer coisa, né? Qualquer coisa. Mas chega aquele momento que ele encerra.
E eu preciso confiar que Deus tem algo para mim superior, algo novo, uma experiência nova. E foi exatamente isso que aconteceu. O riacho secou e era hora de levantar acampamento. Não era o fim, muito pelo contrário, o começo de uma nova história. E que história, hein? Que história! Porque a mulher, a viúva de Sarepta, ela creu, obedeceu, e a Bíblia diz que durante todo o período da crise, a crise durou 3 anos e meio, não faltou comida naquela casa, não faltou provisão. A Bíblia fala que o azeite na botija não secou e a farinha na panela não acabou. E ali eles viveram o milagre da provisão, a abundância, o milagre da multiplicação. O filho daquela viúva morreu, foi ressuscitado. Então foram experiências sobrenaturais. E isso não teria acontecido se o riacho não tivesse secado. Então, sabe, meus queridos, às vezes o riacho tem que secar. Sem dúvida. Algumas coisas, se não secarem na nossa vida, nós não temos força para romper, porque nós temos uma tendência a nos acomodarmos num lugar bom. Tá bom, tem água, tem corvo, tem trazendo pão e carne, sabe? Tá tudo bem. Por que eu vou sair daqui? Eu tenho tudo que eu preciso, né? Mas Deus nos quer o quê? Crescendo, avançando, e às vezes ele tem que dar um empurrãozinho. Ele deu um empurrão no Elias, permitindo ali que o riacho secasse. Por quê? Até então, não tinha água em lugar nenhum, mas o Elias tinha. Ele tinha um riacho. E o Senhor podia ter preservado, mas ele permitiu que secasse. Era um empurrão, é hora de andar, é hora de viver coisas novas e levar outras pessoas a viverem também. E isso para mim é incrível, por isso que a gente precisa confiar em Deus, confiar na forma de Deus trabalhar, confiar na fidelidade de Deus. Tudo que nós temos que fazer é confiar. Não entrar em desespero. Oh, meu Deus, secou. Oh, meu Deus, secou porque tinha que secar. Era hora de levantar acampamento, era hora de partir, de ir mudar o rumo. É hora de viver coisas novas. E a gente sabe que muitas vezes vamos precisar de uns bons empurrões. Eu já encontrei pessoas que elas estavam insistindo numa coisa que Deus já tinha mostrado claramente. Ei, eu já terminei com você aqui. Chega. Levanta, vai, eu tenho algo novo. Tem algo novo esperando por você, que vai ser surpreendente. Ele viveu experiências maravilhosas em Querite? Viveu. Mas olha as experiências que ele viveu ali em Sarepta de Sidom. Olha só o que Deus fez. Ele cresceu ainda mais, todo mundo cresceu. Foi maravilhoso. O caminho é sempre esse, confiar em Deus, confiar no Senhor perpetuamente, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O que eu não entendo agora, vou entender amanhã. Tudo que eu tenho que fazer
confiar e dar meus passos de fé. Algo secou? Deus encerrou? Confia. Não tenha medo. Tem algo maior esperando por você. E mais, eu creio. Devolverei tudo que perderam. O que você perdeu? O que é que você perdeu? Deus vai devolver a você. Você perdeu o quê? Eu creio que Deus vai devolver. Tem alguma coisa aí que parece que você não vai sofrer restituição. Mas Deus está dizendo, eu devolverei tudo. Deixa eu ler novamente aqui para você, ó. Devolverei tudo que vocês perderam. Quando ele fala tudo, ele fala tudo. Tudo é tudo. Tudo é tudo. O que você perdeu? Deus vai restituir. Então, algo secou? Levanta, confia em Deus e vai. Você precisa de restituição? O Senhor está prometendo que vai devolver tudo. Então, vai se agarrando à palavra. E creia somente. Creia na fidelidade do Senhor. Porque quando que Deus falhou? Quando que ele errou? Quando? Nunca. Nunca. Às vezes as coisas podem parecer confusas, estranhas, você não está entendendo. Por isso que nós precisamos nos jogar no Senhor como uma criança. E temos que ficar firmes ali, ó. Confiantes na sua fidelidade eterna. Porque ele nunca falhou. O Senhor disse a Gideão, com os 300 homens que lamberam a água, livrarei vocês e entregarei os midianitas nas suas mãos. Mande para casa todos os outros. Agora deixa eu ler a outra. Ó. E Jonatas disse a seu escudeiro, vamos ao destacamento daqueles incircuncisos. Talvez o Senhor haja em nosso favor, pois nada pode impedir o Senhor de salvar, seja com muitos ou com poucos. Você está vendo? Escuta, o Senhor está aqui, ó, motivando, encorajando você a crer. Porque imagina se o Gideão tivesse entrado em desespero. Porque com 32 mil soldados, já era um negócio impossível. Vencer os midianitas, com 32 mil, eles eram, assim, muitos. Como, assim, a Bíblia fala que os camelos eram como areia. Tinha muita gente ali. Eram muitos. Aí o Senhor vem e diz assim, não, tem muito aí, eu vou reduzir. Porque o Senhor queria deixar claro que é Ele. É para a glória dEle. Eu vou reduzir. E com esses 300, você vai vencer a guerra. E não venceu? Então, as pessoas tendem a achar que elas precisam de muito. Não, você precisa de Deus. Quantas vezes eu disse isso? Você precisa de Deus. Não porque eu preciso disso, eu preciso daquilo. Você precisa de Deus. Você precisa do favor de Deus, da bênção de Deus. É disso que você precisa. De Deus. Você precisa da bênção de Deus. Não, às vezes a pessoa, ela cria na cabeça dela, né, um monte de coisas. Ela, não, vai ser assim, daquele jeito, eu preciso disso aqui, mais disso aqui. E o Senhor está dizendo, não, eu estarei com você. Não tema, porque eu estarei com você. E se eu for com você, não importa
quanto você tem. Importa a minha bênção. Tanto que Jonatas disse isso. Quando ele viu o pai dele parado lá com aqueles soldados embaixo da árvore, Israel sendo subjugado pelo inimigo, ele se levantou e decidiu se colocar na frente com fé. E foi ele o escudeiro. E ele disse assim, vamos, porque Deus pode dar vitória com muitos ou com poucos. Gente, eu gosto tanto dessa escritura, porque ela já me ajudou tanto na vida. Quantas vezes eu me encontrei assim, sem saída. E eu estava lá ouvindo de Deus, mas vai. E eu, Senhor, eu não tenho o que precisa, vai. E o Senhor me dá essa palavra aqui. Olha, eu posso dar vitória com muitos ou com poucos. Para de confiar na força do teu braço ou naquilo que você tem. Confie em mim. Porque eu posso usar um homem e um escudeiro para vencer uma guerra. Eu posso usar. O Senhor não usou Davi, não foi com Davi para derrotar um inimigo que estava lá há 40 dias, blasfemando e amaldiçoando? Então, o Gideão não venceu um inimigo gigantesco com 300 homens? Então, assim, a viúva não sustentou toda a casa dela, inclusive o profeta, por 3 anos e meio, com um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha, que foram multiplicados? Esse é o nosso Deus. Com pouco ele faz muito. Lembra dos 5 pães e 2 peixinhos que alimentaram multidões ali? Lembra disso? Lembra da viúva dos dias de Eliseu, que com um pouquinho de azeite entrou para o ramo de azeites? Aquilo foi, quando ela usou a fé, foi multiplicado. E ela pôde vender, pagar as dívidas e ainda viver do resto? Então, assim, não limite o Senhor. Não limite o Senhor. Secou o riacho. Eu não sei o que significa esse riacho aí. É Deus dizendo, eu tenho mais com você, levanta. É hora de avançar. O Elias chega lá e encontra a viúva que o Senhor disse que ele tinha dado ordem para alimentá-lo, catando gravetos, pensando em morte. Então parecia que não era promissor. Mas quando ele lançou a fé, você vê, tudo é a fé. A mulher que estava se preparando para morrer com o filho, quando fez aquele bolinho para o homem de Deus, atraiu a multiplicação para a vida dela, e viveu, e passou pela crise, e foi incrível, incrível. Jesus falou dela, falou que tinha muitas viúvas em Israel, mas o Senhor enviou o profeta para Sidom, lá para Sarepta. Então, por quê? Porque essa mulher tinha o coração aberto para crer. E quando a gente crê no que Deus está falando, a nossa vida muda. Ela muda. Com pouco você pode fazer muito. E quando algo seca, não é para se desesperar. Levanta os olhos para o alto e diga, bom, Deus tem algo maior para mim. Vamos lá. Porque Ele tem, não tema. O que você perdeu? Deus continua sendo esse Deus que restitui, restituidor. Ele restitui. Não adianta ficar aqui chorando, perdi. Não, eu vou tomar posse da restituição. E Ele vai restituir.
Talvez você está olhando aí dizendo, meu Deus, não dá para eu vencer esse exército com 300. Não dá para eu enfrentar isso aqui. Deus pode dar vitória com muitos ou com poucos. Você pode vencer aquilo que é impossível com 300 homens como Gideão. Você pode vencer uma guerra, levar uma nação a vencer como Jonatas, sozinho com seu escudeiro. Porque o segredo está na fé, em fazer Deus ser com você. Quando Deus é com uma pessoa, em Querite, tem água, tem corvo trazendo pão e carne. Se seca o riacho, é Deus dizendo, é hora de partir. E eu tenho algo maior com você. Se você chega no lugar e parece que é decepcionante, é porque você chegou lá para mudar aquela situação. Elias chegou lá para mudar, lançou a fé na mulher, a mulher creu. E ela saiu da crise, não morreu. Já estava esperando a morte, vou morrer de fome. Que morreu o quê? Viveu bem e ainda alimentou a família dela, a Bíblia fala, e o profeta tinha mão à boca ali. Então é Deus. É Deus, tudo é Deus. Não tema, porque Deus pode dar vitória com muitos ou com poucos. Não tema, porque com pouco você faz muito, muito mais do que quem tem um monte ali. Tem muito mais que você e não tem Deus. Apenas creia, vai com o que você tem. E Deus te dará vitória. Secou alguma coisa? Descansa, porque tem algo esperando por você, onde você vai ver e viver a glória de Deus. Perdeu alguma coisa? Confia e toma posse da restituição. Parece que o que você tem não dá para fazer muito, você vai fazer muito. Com o que você tem, pega a palavra, porque você sabe que o Senhor está falando e dando detalhes. Ele está falando com você e apresentando detalhes que você aí sabe que é Deus dando resposta para você. Isso não é maravilhoso? Porque você está ouvindo o seu Abba dizer, ei, eu não perdi o controle, eu amo você, estou cuidando de você, e o que eu reservei é o melhor. Em todas as coisas somos mais que vencedores. Não limite o Senhor. Muito pelo contrário. Se alegra, confia, se levanta com força, porque Deus está trabalhando nos detalhes, Deus sabe o que faz, tem o controle de tudo e você vai sair muito melhor. E vai fazer com pouco, muito. Você vai sair na frente de muita gente. Você vai ver. Você vai ver o que Deus vai fazer. Você vai testemunhar. E o seu testemunho será enorme, incrível, maravilhoso. Levanta com fé. É pela fé. Apenas confia. Você não olha para a circunstância, você olha para Deus. Você não olha para problema, você olha para Deus. É para Deus. Ponto. Deus. É Deus. Deus tem vitória para você. Apenas siga os comandos, ouça a voz dele, se alinha com ele, confia e vai. Às vezes não faz sentido. E daí? A fé é a loucura do vencedor. Confie em Deus e vai. É pela fé. Se crer, desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para orarmos.
Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro por cada vida querida que está comigo. O Senhor separou para si aquele que lhe é querido, o Senhor ouvirá quando clamar. E nós estamos aqui, Senhor, dependentes do Senhor. Possuímos a sua palavra porque cremos na sua fidelidade eterna. Senhor, honra essa pessoa. A minha oração é que ela creia, que ela seja encorajada, fortalecida, que ela decida ficar com o Senhor, com a sua palavra, sem limitação, sem nenhum bloqueio, sem nenhum temor, mas confiante, porque o Senhor está aqui consolando a vida dela, dando uma segurança para ela através da sua palavra. Tudo o que ela tem que fazer é crer, é se mover em fé, é atentar para os seus comandos e simplesmente se submeter e seguir em frente, porque o justo viverá pela fé. Eu abençoo lares e famílias, todos que enviaram seus pedidos para a oração, consagro tudo e tomo posse de uma mudança radical através da fé, de um povo tomado por uma fé viva e corajosa. Eu abençoo, Senhor, os meus amigos e companheiros semeadores, eu profetizo o dom da riqueza, da prosperidade, uma unção de conquista, uma unção de 10 vezes mais. Senhor, levanta mais semeadores que precisamos. E onde esse programa estiver chegando, que essa palavra tenha possuído os corações, que essa pessoa tenha se vestido dela. E agora, no finalzinho, Senhor, orando comigo, que ela creia, que ela tenha sido possuída por essa fé viva de tal maneira que ela já tenha se levantado no espírito e na vida para dar seus passos de fé confiante, Senhor, alinhada com o Senhor, sem temer, tendo a convicção de que o Senhor está cuidando dela, tem o controle de tudo, não é o fim, muito pelo contrário, é o início de sucessão de milagres. Ela vai viver muitos milagres, experiências poderosas com o Senhor. Ela vai fazer mais agora do que antes, com pouco vai fazer muito e vai surpreender, e o teu nome será glorificado. Obrigada por tudo, peço a tua bênção sobre ela, que a incredulidade, a dúvida sejam arrancadas da vida dela, o medo e o temor, e que ela seja possuída por essa fé corajosa, em nome de Jesus. Peço a tua bênção, Senhor, dou a minha bênção. Sim, hoje e sempre nós contamos com a tua bênção. Obrigada por tudo. Amém, amém, amém. O número do Disque Vida é 3296-9449. Rua Taquari 995 na Moca, é onde estamos. Hoje temos reuniões às 7 às 19h30, atendimento durante o dia, amanhã casa firme, e assim nós vamos, de glória em glória, vitória em vitória, de vitória em vitória. Conta sempre com a gente, é um prazer servir. Se o Senhor não voltar, eu vou continuar falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. Você vai levantar os muros da sua vida e você vai chegar no porto desejado. Você vai cumprir com o seu destino. Você vai viver plenamente o seu propósito. E você vai testemunhar que foi nos 52 dias. Dia 6 de julho, às 9 horas, início do propósito de fé dos 52 dias para a restauração da sua vida, com a Santa Ceia do Senhor. O muro ficou pronto em 52 dias. Quando todos os nossos inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e com o orgulho ferido, pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda de nosso Deus. O que precisa ser restaurado em sua vida? A família, as finanças, a saúde, a vida espiritual? O Ministério Mudança de Vida dará a grande largada de fé pelo clamor da restauração da sua vida. 52 dias de fé, perseverança, de busca e clamor ao Deus vivo pela restauração da vida de todo aquele que crê.